E agora iremos conversar sobre o que é mecânica celeste. A mecânica celeste é um ramo da astronomia que estuda o movimento dos astros, sejam eles astros naturais, por exemplo, os planetas ao redor do Sol, como astros artificiais, por exemplo, os satélites artificiais que nós humanos lançamos para outros planetas ou para orbitar a nossa Terra. E aí, aqui eu tenho uma imagem que ela faz uma simplificação do que seria o sistema solar. Tem um Sol no centro, os planetas aqui com suas luas orbitando. E aí, a mecânica celeste ela tenta explicar a origem, né, desses movimentos, né, o porquê eles acontecem. E a principal força que atua para gerar esses movimentos é a força da gravidade, como iremos ver um pouco mais à frente. Mas antes disso, temos que fazer uma breve introdução histórica da evolução dos conceitos da astronomia ao longo do tempo. A mecânica celeste que entendemos hoje nem sempre foi assim. E aqui eu vou trazer alguns dos principais filósofos que falaram sobre como que funciona o universo e os principais modelos. Aqui, mais ou menos em 150 depois de Cristo, nós temos a teoria do geocentrismo, que foi desenvolvida aqui pelo Ptolomeu. Esse modelo ele era fortemente fundamentado na mecânica de um filósofo grego chamado Aristóteles. Esse modelo ele diz que a Terra está no centro do universo e aqui ao redor nós temos a esfera celeste, onde tem as estrelas e os planetas. Os planetas, né, a origem da palavra planeta quer dizer que são estrelas errantes. Eles viam que o céu ele tinha um movimento bonitinho aqui, aproximadamente circular ao redor, só que os planetas eles faziam certos laços no céu. E para corrigir esse problema, eram tidos outros artifícios, por exemplo, que a gente chama de epiciclos, que são círculos dentro dessa própria esfera celeste, que conseguia explicar de maneira aproximada o movimento dos planetas. Então, esse modelo ele vai de encontro com o que a igreja pregava na época, onde a Terra está no centro do universo, ou seja, ela tem um lugar privilegiado nesse universo. E aí, mais para frente, em 1543, nós temos a teoria do Copérnico, chamado de heliocentrismo. O Copérnico, nessa teoria, ele coloca o Sol no centro do universo e os planetas estavam orbitando esse Sol em trajetórias circulares. E para esse caso aqui, ele conseguiu obter, por exemplo, previsões muito mais fiéis e um modelo muito mais simples. E isso foi bastante importante, que assim ele conseguia fazer melhores previsões. Só que assim, esse modelo ele teve bastante confronto com a igreja, porque aqui não coloca a Terra no centro do universo, e sim o Sol. E com isso a igreja perseguiu não só o Copérnico, mas vários dos próximos filósofos experimentais aí, e astrônomos. Um pouco mais à frente, nós temos o Kepler, mais ou menos em 1609. O que o Kepler fez? Ele pegou os dados de órbita do Copérnico e de um outro filósofo e astrônomo chamado Tycho Brahe. Ele viu que tinham pequenos erros nessas órbitas e ele só conseguiu corrigir esses erros utilizando não órbitas circulares, órbitas perfeitamente circulares, mas órbitas elípticas, que é uma espécie de círculo um pouco mais achatado. A gente vai estudar um pouco mais aprofundado isso. Só que assim, tanto o modelo do Copérnico quanto o de Kepler, ele era um modelo muito mais matemático, né? Não tinha uma física para explicar esse movimento e ainda assim faltavam evidências para que esses modelos fossem completamente aceitos. Um cara que contribuiu muito para trazer evidências para esse modelo foi o Galileu Galilei. Em 1610 ele utilizou o seu instrumento, a luneta. Ele usou esse instrumento e apontou para o céu. E ele conseguiu observar vários fenômenos. Entre eles, ele conseguiu, por exemplo, enxergar as luas de Júpiter. Enxergando isso, ele provou, né, que tinham astros que não orbitavam somente a Terra, como acreditavam no modelo de Ptolomeu, do geocentrismo. Ele conseguiu mostrar que tinham corpos que orbitavam a outros planetas, como por exemplo Júpiter. Ele também conseguiu enxergar outros fenômenos como as fases de Vênus e várias dessas observações
colaboravam para a teoria do Copérnico. Só que assim, tanto nesse modelo do Copérnico, quanto os cálculos de Kepler, quanto as observações de Galileu Galilei, ainda faltava uma física para explicar o porquê desse movimento. Porque para o Ptolomeu, esse modelo era explicado pela física de Aristóteles. Ele tinha um universo mecânico que explicava esse movimento. Só que nesse novo modelo copernicano não tinha ainda uma física. E aí que veio um cara muito importante, né, para criar essa nova física, que foi o Newton. Ele propôs a lei da gravitação universal. Nessa lei, ele descreve que a força que faz uma maçã ir em direção ao solo é a mesma força que atrai os planetas. Essa força é chamada de força da gravidade. E com isso, ele conseguiu fazer cálculos para explicar tanto as observações de Galileu Galilei, quanto para mostrar as órbitas de Kepler, e não necessariamente que eram órbitas circulares, mas sim órbitas elípticas. E quem conseguiu mostrar isso foi o Newton. E atualmente nós temos um outro modelo, que é o modelo da teoria da relatividade geral, que foi proposto por Einstein em 1915. Esse modelo ele não diz que a força da gravidade é como se fosse uma força de massa que atrai massa, mas sim que os corpos com muita massa, quando são colocados no espaço, esse espaço é deformado devido a essa massa. E no caso aqui, por exemplo, tem um planeta aqui e aqui é o Sol. O Sol ele deforma o espaço e o planeta ele tende apenas a seguir essa trajetória deformada do espaço, e isso que dá origem às órbitas. Para o nosso caso de astronáutica, a lei da gravitação universal de Newton ela é suficiente para explicar a maioria dos estudos e das previsões. Então, para o nosso caso, iremos utilizar a lei da gravitação universal. E atualmente nós temos aí algumas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Porém, esse modelo ele é completamente furado, porque não é uma teoria que não consegue prever fenômenos, não consegue explicar outros fenômenos e não consegue explicar nem porque a Terra é plana. Então, quando a gente fala de ciência, nós temos que saber fazer previsões, temos que explicar fenômenos e explicar outros fenômenos que também dependem, né, quando se considera, por exemplo, a Terra esférica. Só que a Terra plana ela não consegue explicar nada, nem porque a própria Terra seria plana. Então esses modelos, na verdade, esse modelo aqui da Terra plana, ele não é científico, ele é mais pseudocientífico e mais negacionista, ou seja, eles negam do que a Terra seja realmente esférica e falam que a Terra é plana, mas não tem evidências para provar isso ou evidências para colaborar com a hipótese de uma Terra plana. E como já foi dito, o cara que conseguiu explicar como isso acontece foi o Newton, que propôs a lei da gravitação universal. O que essa lei diz? Se dois corpos possuem massa, ambos se atraem, ou seja, uma força mútua. E os dois corpos, eles atraem-se com a força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o seu centro de gravidade. O que isso quer dizer na prática? Imaginamos aqui dois corpos, um com massa m1 e um com massa m2. Pode ser, por exemplo, a Terra e a Lua. Nós temos aqui uma força de atração mútua entre os dois, entre a Terra e a Lua. A Terra e a Lua se atraem com a mesma força, e essa força depende unicamente da massa da Terra e a massa da Lua e a distância que os separam. E esta aqui é a equação que simboliza isso, onde as duas forças são iguais e depende desse G, que é a constante gravitacional, o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. E olhem só, a distância aqui está ao quadrado. Ou seja, conforme aumenta a distância, a força ela vai diminuir muito mais. Aqui nós temos um GIF que representa esse diagrama. Nós temos aqui a Terra e a Lua. E aqui a Lua está orbitando a Terra, onde aqui essa força gravitacional ela exerce o papel da força centrípeta, gerando assim esse movimento aproximadamente, nesse caso, circular. E é isso que diz a lei da gravitação universal. Com essa força, chamada força da gravidade, é possível explicar por que a Lua orbita a Terra, por que os planetas e como que isso acontece. Os planetas orbitam o Sol e vários outros tipos de astros, como cometas, asteroides e luas, por exemplo, de outros planetas. E essa lei foi
proposta pelo Isaac Newton. E ele explicou como funciona essa dinâmica celeste. Um outro cara também que foi muito importante, que a gente já comentou, foi o Kepler, né? Ele é mais ou menos ali da época do Renascimento Científico, onde era muito comum ter o questionamento dos ensinamentos passados, por exemplo, dos gregos, né? Esse episódio histórico aconteceu aqui mais ou menos no século XVI e século XVII, né? E o Kepler, por ser um visionário da sua época, ele também foi perseguido pela igreja, como eu já disse, né? Vários filósofos e matemáticos, né, relacionados a essa área da astronomia, eles eram perseguidos porque a ideia de não ter a Terra no centro do universo ia contra as ideias da igreja, né? E o Kepler, né, e assim, na época acreditava-se então que os planetas realizavam movimentos circulares, como proposto pelo Copérnico. As órbitas do Copérnico eram circulares, mas o Kepler ele conseguiu fazer os ajustes dessas órbitas, que tinham pequenos erros, e conseguiu comprovar que os movimentos na verdade não eram circulares, eles eram elípticos. E para estudar isso, nós temos que ver o que é elipse. E aqui eu trago como é que é a descrição, né, de uma elipse. A elipse ela é uma figura geométrica plana obtida pela intersecção de um plano e um cone. E por isso que essa figura é chamada de cônica, assim como a circunferência. Confuso, né? Mas eu trouxe aqui algumas imagens para explicar isso melhor. Aqui eu tenho dois cones. Lembrando que esse cone, né, ele está desenhado tridimensional. Então esse círculo ele fica meio achatado assim mesmo. Então assim, se eu pegar um cone e cortar aqui uma seção dele nessa direção, eu vou ter um círculo. Se eu cortar esse cone um pouco mais inclinado, eu vou ter a figura geométrica, a elipse. E é por isso que eles são chamados, né, tanto a elipse quanto o círculo, são chamados de seções cônicas. E bom, aqui tem uma figura que mostra o que seria essa transição de um círculo para uma elipse. Aqui nós temos esses dois pontos azuis que é chamado de foco. Quando os focos estão aqui no centro, é muito similar a uma circunferência. Conforme esses focos eles vão se distanciando, essa elipse agora ela vai ganhando certo achatamento. Esse achatamento se chama excentricidade e depende da distância entre esses dois focos. E por que isso acontece? Temos aqui uma outra figura, onde tem representados os dois focos da elipse. Eu tenho o foco linha e o foco. E uma característica da elipse é que a distância do foco linha até a margem e da margem até o outro foco, essa distância somadas, essas duas distâncias somadas, sempre vai permanecer constante. É similar à ideia, por exemplo, da circunferência, onde o raio numa circunferência é constante. No caso da elipse, a soma da distância entre os focos até a margem vai permanecer constante, fazendo assim, né, varrendo e desenhando a elipse. Bom, e agora que a gente compreende de maneira geral o que é uma elipse, vamos para as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, chamada também de lei das órbitas, ela diz sobre órbitas elípticas com o Sol ocupando um dos focos. Aqui tem uma imagem para representar isso. Essa imagem ela está bastante exagerada. Na verdade, essa elipse ela é muito menos achatada no caso dos planetas. Se aproxima bastante de um ciclo, né? Mas é uma elipse. E os planetas eles desenvolvem órbitas elípticas, onde o Sol está ocupando um desses focos. Então aqui eu tenho um foco 1 e um foco 2, e o Sol está em um desses focos. E a trajetória do planeta, né, de qualquer planeta que está no sistema solar, é exatamente essa. Ele faz uma elipse ao redor do Sol, e o Sol está em um desses focos da elipse. Outra maneira de representar isso é com esse GIF, onde tem aqui representado a Terra e o Sol aqui em um desses focos. E a Terra está aqui fazendo a sua trajetória ao redor do Sol em uma trajetória elíptica. E observem só que tem dois pontos representados nessa imagem, o afélio e o periélio. O periélio é o ponto da órbita onde o planeta Sol, e o afélio é o ponto aqui da órbita onde o planeta está mais longe do Sol. Agora que a gente sabe a primeira lei, vamos para a segunda. A segunda lei, também chamada de lei das áreas, diz o seguinte: a velocidade dos planetas variam de acordo com a distância do Sol. Planetas varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso quer dizer? Conforme o planeta ele está orbitando o Sol,
em cada ponto da órbita vai ter uma velocidade diferente. Por exemplo, é diferente do movimento circular uniforme. Então aqui tem a velocidade em cada ponto da órbita, ela é diferente. Mas ela é diferente por quê? Porque conforme o planeta ele vai varrendo a órbita, essa área ela vai ser sempre constante para o mesmo intervalo de tempo. Para representar isso de outra maneira, tem esse GIF. Aqui tem um planeta, ele aqui nesse ponto da órbita ele vai mais devagar, e aqui ele vai acelerando, passa aqui no periélio, rápido, depois ele vai mais devagar. Essas áreas são exatamente iguais, elas têm a mesma quantidade de área. Então é isso que quer dizer, os planetas eles têm velocidades diferentes em diferentes pontos da órbita, e eles varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais, como está representado nesse GIF. E a terceira e última lei de Kepler, chamada também de lei dos períodos, ela diz que a relação entre a distância média de cada planeta ao Sol e seu período de translação. O que quer dizer? O Kepler estava tentando buscar relação entre as grandezas envolvidas no movimento orbital. E uma das principais grandezas é o período de translação, que é o período que o planeta demora para completar uma órbita ao redor do Sol. Por exemplo, no caso da Terra, esse período de translação é 1 ano. Ele queria estabelecer a relação entre esse período e a distância média. Por que a distância média? Porque como vimos nesses últimos slides, essa distância ela varia, porque não é uma circunferência, e sim uma elipse. Só que essa distância ela varia muito pouco, né? E nesse caso é tirada uma média, e aí a gente tem o que chama de raio médio, né? Ou distância média de cada planeta até o Sol. E ele obteve que essa relação ela é constante para os planetas do Sistema Solar. Para ficar mais simples, eu trouxe aqui uma tabela. A tabela aqui mostra os planetas, né? Todos os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O raio médio da órbita dado em unidades astronômicas. O que seria essa unidade astronômica? Uma unidade astronômica é a distância média da Terra até o Sol. Isso equivale a 150 milhões de quilômetros, ou seja, é bastante coisa. E aqui, né, nós temos em penúltimo aqui, né, da tabela, o período em anos terrestres. Por exemplo, no caso da Terra, 1 ano. E também o raio médio, uma unidade astronômica. Porque é a partir da distância da Terra que é determinado essa unidade astronômica. E aí o Kepler ele calculou essa relação aqui ao quadrado dividido... na verdade ele obteve o T, que é isso daqui, ó, é o período ao quadrado dividido pela distância, né, o raio médio da órbita ao cubo. E ele obteve um valor aproximadamente constante igual a 1. E isso que é a terceira lei de Kepler, chamado de lei dos períodos. Estabelece a relação entre o período e a distância média de cada planeta até o Sol. Bom, e para quem tiver curiosidade, aqui nós temos uma ilustração, e também eu vou deixar um vídeo aí nos comentários, que mostra como que funciona essa lei da gravidade na teoria da relatividade geral de Einstein. Bom, e até agora nós vimos conceitos físicos de astronomia. E agora nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de astronáutica. Muito empolgante, né?